Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um código de abertura aqui do nosso canal. E você já sabe, aqui nós começamos todos os dias com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje sextou de verdade, né? Hoje é sexta-feira, pós-feriado, espero que vocês tenham aproveitado aí o dia, descansado, aproveitado, enfim. Mas hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro, como sempre, vou pedir a vocês que gostam aqui do nosso conteúdo, que estão sempre com a gente, que dá logo o likezinho enquanto eu estou fazendo essa apresentação aqui. Já deixa seu like, né? Aproveita o espaço também dos comentários, deixa aí sua pergunta, dúvida, elogio, crítica, fica à vontade, esse espaço é de vocês. Compartilhe o vídeo com todo mundo, compartilhe aí o vídeo no grupo dos seus amigos, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, compartilhe o vídeo aí no grupo da família, com a lista de distribuição que você manda informação para os seus clientes. Eles vão gostar de ter um conteúdo bastante resumido, mas em compensação bastante sólido, rapidinho para eles ouvirem no carro agora de manhã. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo antes de todo mundo que tem vídeo novo por aqui, tá certo? Bom, ontem feriado, como eu já falei, né? Vocês sabem, mais do que eu, vocês sabem, aproveitaram o dia ontem para descansar, também aproveitei o dia, descansei bastante. Então não teve muito o que se falar por aqui no Brasil, óbvio, mas a gente teve mercado aberto lá fora e a gente teve uma informação importante, que foi a fala do presidente do Fed de Nova York, o John Williams. Ele foi muito em linha com aquilo que eu venho falando o tempo todo, né? Ele disse que mesmo com a economia equilibrada, a inflação em queda, o ritmo, o posicionamento do Fed, de maneira geral, continua sendo restritivo. Eles continuam com um posicionamento restritivo. E isso significa dizer que eles não têm pressa para mexer na taxa de juros agora, ou seja, aquilo que a gente também já vem falando, de que essa manutenção da taxa, essa pausa agora em setembro no ciclo de alta já está praticamente comprado. E a gente vai ver isso se confirmar na próxima reunião do FONC. Mas em compensação, eles também, em nenhum momento, eles vão, por agora, dizer que essa é uma situação fechada, né? Muito pelo contrário. Eles disseram que a questão da elevação, uma nova elevação da taxa de juros, ou a suspensão e começarem a pensar num ciclo de corte, isso é uma questão aberta. Eles não pensam nisso nesse momento, que eles vão continuar data dependentes, é o que eu venho falando aqui. Então, quem se precipitou, saiu na frente aí falando de que está praticamente aí encerrado o ciclo de alta, agora essa taxa vai ficar mantida e no ano que vem o Fed vai começar a cortar. Calma aí, porque as coisas não são bem assim, né? Ontem não deixou de ser um freio de arrumação importante que o presidente do Fed, o John Williams, o presidente do Fed de Nova York, o John Williams, deu ontem. Isso foi bastante significativo para que os ânimos fiquem mais calmos. Ontem, notícia importante também, de um órgão americano lá que toma conta dos bancos, chama FDIC, mas não tem nada a ver com os fundos de direitos creditórios, Federal Deposit Insurance Corporation. Esse órgão ele divulgou ontem dados importantes em relação ao resultado dos bancos no último trimestre. O lucro dos bancos caiu 11,3% no trimestre contra trimestre, porém aumentou em 5,7% no ano contra ano. Essa informação ela é importante porque a gente viu no início do ano aí um temor de quebradeira em relação aí ao sistema bancário norte-americano. A gente viu 3 bancos regionais que foram à bancarrota, outros foram absolvidos por instituições maiores. Então, está aí um dado importante sobre o sistema bancário americano. Uma outra notícia importante que saiu no dia de ontem foram as restrições do governo chinês em relação à utilização do iPhone por parte dos seus funcionários públicos lá na China. É importante a gente fazer uma observação aqui. Por que essa informação ela mexeu fazendo a ação da Apple cair ontem 2,9%? Cair tanto assim porque o governo não quer que só o funcionário público não use. É importante a gente lembrar que na China praticamente tudo é estatal. Então praticamente todo mundo lá trabalha para o governo. E lá é o maior, é o país com maior índice de consumo de praticamente tudo no mundo. É o maior país consumidor ao redor do mundo. Então ontem
essa notícia de que o governo já proibiu e vai aumentar, inclusive, essas restrições à utilização de produtos da Apple, fez com que as ações da empresa caíssem e puxassem aí os índices, tanto os índices, o S&P, que ela é peso pesado dentro desse índice, como o Nasdaq, caíssem ontem, até porque a gente tem algumas empresas fornecedoras da Apple também dentro desse índice. Então, além disso, ontem nós tivemos a divulgação dos dados de pedido de seguro-desemprego, que sai toda quinta-feira lá nos Estados Unidos, veio bem abaixo, o menor índice desde fevereiro. É importante a gente lembrar, a gente veio na semana passada com dados de arrefecimento do mercado de trabalho, porém ontem, quando o dado de que o número de pedidos de seguro-desemprego diminuiu, significa que a gente tem um número maior de pessoas que estão trabalhando, que deixaram suas vagas de emprego, ou seja, pode significar uma estabilização, mas também pode significar um aquecimento, um dado ali até um pouco fora da curva em relação aos outros relatórios, mas isso levantou a hipótese aí, na verdade até ratificando, e a fala do John Williams já à tarde para a gente aqui em relação à questão de que o Fed permanece data dependente, meio que deu uma ajuda para que os índices ficassem também no negativo. Só o Dow Jones ontem se salvou, subiu 0,17%. Por lá, o S&P caiu 0,32% e a Nasdaq caiu 0,89% no pregão de ontem lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, uma notícia mais de destaque, para a gente não ficar também sem falar nada, mas é uma informação importante. A B3 resolveu abrir investigação contra a Americanas. Ela vai verificar falhas no gerenciamento de risco e controle da empresa, e isso impacta no quê? Mesmo que a empresa saia aí do seu processo de recuperação judicial, volte à bolsa, isso vai significar que a empresa sai do novo mercado. Para quem não sabe do que se trata o novo mercado, é um padrão de governança corporativa que empresas que se comprometem a cumprir determinado padrão e rigor na sua auditoria, no seu controle, no seu gerenciamento de risco, na sua governança propriamente dito, essas empresas elas recebem um selo de empresa do novo mercado, que de uma certa forma isso vai passar para o investidor uma confiança maior, porque trata-se de uma empresa que está no novo mercado, trata-se de uma empresa que tem um padrão de governança mais rigoroso, ou seja, uma empresa que teoricamente deveria entregar uma segurança maior para o seu investidor e um risco menor também em contrapartida. Isso vamos observar, vamos acompanhar então essa investigação aí nas próximas semanas. Só para a gente recapitular como fechou a Bolsa na quarta-feira, para a gente entender mais ou menos como é que começa hoje, fazendo esse ajuste aí do dia de ontem em relação ao mercado externo. O Ibovespa na quarta-feira fechou com a queda de 1,15% a 115.985, sendo as maiores altas lá na quarta-feira, Braskem 5,39, Via Varejo 2,56 de alta. Na ponta oposta, Vamos, que acabou de estrear no Ibovespa, caiu 7,1% e a CVC caiu 4,94%. O dólar fechou em alta de 0,25, cotado a 4,997. Então, esses dados são importantes somente para a gente entender, afinal de contas, são dados de quarta-feira, de onde parte a Bolsa hoje. Normalmente, quando a gente tem um feriado no meio da semana e a gente tem um dia de pregão a menos em relação ao exterior, a gente costuma ter ajuste, porque as notícias de lá de ontem vão impactar por aqui no dia de hoje. No nosso calendário, a gente tem feriado hoje em Hong Kong, já saiu a inflação na Alemanha, veio em linha com o esperado, o dado anterior era 0,3, estou falando mês contra mês. A projeção era que se repetisse 0,3 e veio exatamente em linha, 0,3, ou seja, nem subiu, mas também não caiu. Dados importantes que nós vamos ter para o dia de hoje, somente no final do dia a gente vai ver esse resultado lá na segunda-feira, apenas são dados de inflação na China. A gente vai ter por volta das 22 horas e 30 minutos por aqui. Minério de ferro não teve mercado hoje, porque, como eu falei, feriado em Hong Kong. O petróleo em alta de 0,52 nesse momento. Moedas. Peso mexicano subindo 0,64, Zahar subindo 0,52, rublo subindo 0,45, lira turca, a única que cai, 0,24, dólar australiano subindo 0,31, dólar neozelandês subindo 0,58. Se as moedas emergentes estão subindo,
automaticamente a gente vai ter aqui o índice dólar, que também o maior peso não é justamente no DXY das moedas emergentes, mas o índice dólar está o DXY está cedendo 0,04 nesse momento. Bolsas na Ásia, Tóquio fechou em queda de 1,21 e o CSI 300 fechou em queda de 0,49, não tivemos pregão em Hong Kong. Paris caindo 0,07, Frankfurt caindo 0,29, Madrid caindo 0,03, Londres caindo 0,07, Eurostoxx caindo 0,23, futuros americanos, Nasdaq caindo 0,20, Dow Jones caindo 0,13, S&P futuros caindo 0,15 e o nosso EWZ já em pré-abertura, nesse momento queda de 0,07. Então é isso, pessoal, por hoje. Fizemos aí esse ato da quinta-feira, mas hoje é sexta-feira. Desejo a todo mundo aí um excelente dia de negócio, um ótimo feriado, bom descanso a todos. Atenção à nossa liquidez hoje e atenção também ao ajuste que nós vamos ter em relação aos preços lá de fora em função do feriado de ontem, tá certo? Um abraço a todos e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.